Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus, né? Deus nos deu mais um dia em podermos estarmos juntos, né? Na casa de Deus, para adorarmos e bendizermos o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Aproveitando que os irmãos estão em pés, vamos ler a palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 15, versículos de número 14 até o 16. Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 15, versículos 14. Todos encontraram? Amém? Amém. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vós não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que des fruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto meu Pai, em meu nome, pedirdes ao meu Pai, Ele vos conceda. Amém? Podeis estar assentado. É uma alegria poder estar mais de uma vez na casa de Deus. Culto de quinta-feira, né? Quinta-feira passada tinha mais gente que queria vitória, né, irmã? Tinha bastante gente que quinta-feira, né? Eu estava aqui também. Hoje são menos as pessoas que querem vitória, né? Que hoje é o culto da vitória. Apesar que, eu não sei se todos concordam comigo, né? Eu acho que todos os cultos são iguais, né? O que importa é a forma de nós apresentarmos a Deus, né? Mas denominaram este culto como o culto da vitória, e nós estamos aqui porque nós recebemos muitas vitórias de Deus, né? E com certeza, só a razão de estarmos aqui já é uma grande vitória, né? Graças a Deus. Olhando para esse texto, meus queridos, nós podemos trazer aqui uma sucinta mensagem. Queremos também cumprimentar os nossos internautas que estão acompanhando, assistindo o culto conosco, participando, né, com a sua atenção. Queremos que Deus o abençoe de uma forma especial e maravilhosa. Nesse texto, quando Jesus estava continuando dando as instruções aos discípulos, e ele traz ao conhecimento de todos esta palavra, quando ele estava falando exatamente da videira verdadeira, que ele estava falando a respeito daqueles que estão ligados na videira. Mas no versículo 14 ele disse: olha, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E aí há uma interrogação, mas o que Deus, o que Jesus nos mandou fazer? Há muitas coisas, há muitas ordens de Jesus que ele nos passou através dos seus grandes ensinamentos, né? E nós precisamos observar. Ele disse: olha, não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas vos tenho chamado de amigo, porque de tudo quanto ouvi de meu Pai eu vos tenho feito conhecer. É um privilégio, meus queridos, nós podermos estar nesta noite, embora em um número resumido, mas o certo é que aqueles que precisam ouvir esta palavra estão aqui, né?
Nós poderíamos dizer assim, essa igreja podia estar cheia, né? Mas nós estamos com este desejo no nosso coração, em primeiro lugar, de servir a Deus. Até porque eu entendo que o culto não se faz com número. O culto se faz individualmente, né? Eu venho à igreja, independente de quantas pessoas tem, independente de quem vai falar, independente de quem vai pregar, de quem vai cantar. Porque o que Deus fez para mim, não tem nada nesse mundo que possa pagar. Então, por estas e muitas outras razões, é que eu venho ao culto e digo, Deus, eu estou aqui. E vim apresentar o meu culto de adoração. E é isso que todos nós devemos de fazer. Fazer como o salmista Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E quando nós chegamos na casa do Senhor, como disse o pastor Johnny, nós esquecemos as lutas, os afazeres, até porque não podemos vir à casa de Deus pensando nas coisas corriqueiras do nosso dia a dia, pensando no amanhã, o que vamos fazer, nas contas que temos que pagar, nosso trabalho o dia de amanhã, porque a Bíblia diz que o dia de amanhã não pertence para nós. Então hoje, nós estamos na casa de Deus, então devemos aproveitar esse tempo. E estamos aqui para prestar o melhor culto ao Senhor, né? Fazer como se fosse o último culto que nós estivéssemos aqui, porque ninguém sabe se amanhã ou se no próximo dia de culto vamos estar aqui, né? Acredito que sim, espero que sim, mas o dia de amanhã, como eu já disse, não pertence para nós. E aqui Jesus disse no versículo 16, ele disse assim, olha, não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, para que desfruto, vos nomeei para que desfruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, Ele vos conceda. Então nós sabemos, meus irmãos, que para nós recebermos como o culto de hoje é intitulado o culto da vitória, vamos parafrasearmos neste tema, né? Culto da vitória. Então, para nós alcançarmos as vitórias, porque são muitas as vitórias que Deus nos dá no nosso dia a dia, né? O fato de nós estarmos vivos no dia de hoje é uma grande vitória, porque muitos não conseguiram levantar da cama hoje, muitos não conseguiram colocar os pés no chão, muitos não conseguiram abrir os olhos, muitos não conseguiram falar nesse dia, mas nós temos o privilégio de poder estar aqui e dizer com toda certeza que é uma alegria, é um prazer poder estar na casa de Deus. E aqui nesse texto, meus irmãos, aproveitando este ensinamento de Jesus, eu queria trazer uma mensagem a vocês dizendo o seguinte: a importância de ser escolhido. Todos nós, como disse a palavra, foi Deus que nos escolheu. A gente até se atreve a dizer, eu aceitei a Jesus. Não. Foi totalmente diferente, foi Jesus que aceitou nós, né? Porque a Bíblia diz que nós estávamos destituídos da glória de Deus. Nós não tínhamos esse direito de chegar no santuário de Deus, chegar aqui e ficar assentado, né? Até porque no Velho Testamento a Bíblia diz que o lugar santo era somente o sacerdote que entrava. Somente o sacerdote é que vinha a prestar o culto de adoração, de sacrifício. Só ele que podia entrar no lugar santo dos santos. Mas quando nós olhamos para a missão que Jesus veio fazer na terra, nós entendemos que ele veio exatamente para quebrar esse gelo, né? Mas tem que ir lá no santuário, tem que levar um animal, tem que colocar ali no holocausto, tem que fazer um sacrifício para que recebêssemos a encoberta dos pecados. Mas aqui nós vemos que
Jesus, após a sua morte, ele abriu as cortinas do santuário para mim e para você entrar. O preço do sacrifício, Jesus fez lá no Calvário. Ele prestou um sacrifício para que todos nós não precisássemos mais andar como um animalzinho puxado por uma corda, para que fôssemos sacrificar, mas nós podemos entrar em um corpo vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Então, meus queridos, quando a gente vem à casa de Deus, a gente tem que entender que devemos entrar aqui como pessoa santificada na presença de Deus. E quando eu disse vale a pena ser escolhido, a importância de ser escolhido, aí nós vemos que muitos gostariam de estar aqui, mas não estão. Muitos gostariam de estar assentado nessas poltronas tão confortáveis, né? Esse som tão ambiente, esse lugar tão lindo, tão maravilhoso, aonde se louva a Deus, aonde se presta um culto de adoração. Mas nem todos têm essa oportunidade. É uma pena que tem muita gente em casa, né? Tem muita gente em casa. Eu sei disso porque a gente já faz alguns anos que nós estamos na igreja e sempre o culto de quinta-feira, são poucas as pessoas que gostam do culto de quinta-feira. Como se ele fosse um culto menor do que os outros. Não, meu irmão. É totalmente igual. Não tem diferença. O culto de quinta-feira é igual o culto de sábado, onde a juventude vem. É igual o culto de terça-feira, onde o pastor traz o ensinamento da palavra de Deus. É igual o culto de domingo, que é o culto denominado culto da família. Porque o mesmo Deus que opera nesses demais cultos, ele opera aqui também, né? Então eu acho que não tem diferença. Nós estávamos até poucos dias dirigindo uma congregação e todos os cultos para mim eram iguais. Por quê? Porque eu ia lá com o mesmo objetivo. Chegava lá, orava, cantava, tocava, pregava, dirigia o culto, né? Eram todos iguais. E as pessoas que vinham, eles diziam, nossa, pastor, que maravilha este culto. Então não tinha diferença um do outro, e eu acredito assim, né? Mas existem algumas coisas que, às vezes, as pessoas deixam, né, de estar na casa de Deus. Mas nós que estamos aqui, que fomos escolhidos, temos uma importância muito grande. E quando eu digo isso, eu me refiro lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16. Nós vemos aqui o resultado de ser escolhido por Deus. Quando nós olhamos no primeiro versículo, a Bíblia está falando, Deus falando exatamente com o profeta Samuel, perguntando para ele até quando ele ia ter dó do rei Saul, que já era um homem que não estava mais na presença de Deus, que já tinha perdido a unção de Deus na sua vida, mas ele recebe uma ordem para ele ir até a casa de Jessé, para ali, naquele lugar, prestar um sacrifício ali, sacrificar ao Senhor em adoração, e ao mesmo tempo estar ungindo alguém para ser rei no lugar de Saul. Aí você vem dizer assim, mas e o que Saul fez com tudo isso? Ele não fez nada, porque ele já estava fora, ele já estava distanciado de Deus, ele já não tinha mais aquela alegria no coração, porque o Espírito de Deus já não estava mais na vida de Saul. E aqui nós vemos então que o profeta Samuel vai lá e ele faz um dos trabalhos mais importantes, que era estar ali ungindo alguém daquela casa para que fosse a maior autoridade da nação. E esse homem, ele teve uma importância muito grande, porque quando entrou na casa de Jessé, eles começaram então a se preparar para este momento. Jessé, lógico, começou a passar pelos filhos mais velhos. Veio o primeiro, o segundo, o terceiro, até o 7. Aí de repente ele disse, olha, mas daí Deus não autorizou que Samuel viesse ungir um daqueles?
Até teve dos filhos de Jessé que estava passando, e Samuel até intentou no seu coração dizer, deve ser esse aí. Com certeza era aquele rapaz bonito, né, formoso, com aparência bonita, quem sabe o seu intelecto bom, quem sabe com faculdades, com tantos cursos, né, de especialização. Deve ser esse aqui. Mas Deus fala ao coração de Samuel, olha, não olhe para a aparência. Você só pode ver por fora, mas eu vejo o que está no coração. E é isso que Deus faz. Muitas vezes, Deus usa aqueles que aparentemente são insignificantes para a sociedade. Aqueles que são esquecidos. E aqui nós vemos então que Deus, através do profeta, chegou ali todos os filhos que estavam na casa. E ele agora disse, então, e acabaram os seus mancebos? Não tem mais ninguém? Aí Jessé disse, não, ainda falta o menor. E o menor estava onde? Exatamente, trabalhando. Estava exatamente lá no campo, cuidando das ovelhas. Aí você disse assim, mas deveria ser um rebanho muito grande, ovelhas importantes. Olha, segundo a história nos diz que as ovelhas que Davi estava pastoreando, não eram aquelas ovelhas de primeira qualidade, não. Ele estava pastoreando as ovelhas malhadas, aquelas que não tinham muito valor. Por isso ele estava distante dali, ele estava lá no campo, não tinha muita importância. Por isso ele foi escolhido para estar lá. E agora nós vemos que Deus, através do seu poder, ele enxerga Davi. Mesmo não tendo talvez tanta importância para a família, quem sabe para a sociedade, mas Deus viu ele lá no campo. Em muitas oportunidades, Deus se manifestou na vida dele lá. E o que eu quero dizer para esta noite, com esta mensagem, para nós adquirirmos a grande vitória que nós precisamos, nós não precisamos estar nos altos escalão da sociedade. Nós não precisamos estar nas maiores lugares desse país. Nós não precisamos estar nas melhores posições. Nós só precisamos estar dentro da vontade de Deus. Às vezes a gente pede algumas coisas, mas a gente não está no lugar certo. A gente não pede certo. Às vezes a gente pede uma coisa que não é que Deus não tem poder para fazer isso, mas Deus sabe que é inconveniente. E Ele sabe que se Ele te der tal coisa, você vai se desviar, você vai relaxar na tua vida espiritual. Aí Ele te leva você para um caminho que você sempre está pedindo, você sempre está buscando. E você é o motivo para você estar na casa de Deus. Irmão, você quer ver o crente vir correndo para a igreja? É bater a fome lá na sua casa. É bater o desemprego, a enfermidade, a falta financeira. Começa a faltar essas coisas, aí vem para a campanha, vem para o jejum, daí vem para a consagração, aí vem para cá, vem pedir, vem clamar. Mas por que não faz isso quando está tudo bem? Mas pastor, mas se está tudo bem, para que eu quero vitória, meu irmão? Vamos se nós não estiver precisando de nada, né, Júnior? Vamos colecionar vitória. Para que o dia que nós se encontrarmos numa situação difícil, nós podemos dizer assim, olha, eu já ganhei muitas vitórias de Deus, Deus já me abençoou muito, Deus já me deu muito. Eu, por exemplo, sou um homem que sou eternamente agradecido a Deus. Por quê? Porque quando eu era criança, eu fui acometido de uma enfermidade que os médicos diziam que o máximo que eu podia durar era 7 anos de idade. Bem feito que eles erraram. Já passei de meio século. E estou aqui feliz, dando glória a Deus. Porque Deus é maravilhoso. E tantas outras vitórias que Deus me concedeu no longo da caminhada. E temos motivos de sobra para estar na casa de Deus. E agora Davi, então, estava lá no campo, pastoreando as ovelhas. E agora, então, Jessé manda buscar, através do profeta, manda buscar, então, ele, manda chamar. Porque nós não assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Isso quer dizer, meu irmão, que Deus vai te dar uma vitória em que as pessoas vão olhar de longe para você e vão dizer, mas esse aí,
esse camarada, essa senhora, essa moça, esse moço, essa irmã, esse irmão. Mas como isso aconteceu? Meu irmão, aquilo que Deus decretou para você, é você que vai receber. A bênção que Deus designou para você, meu irmão, ninguém vai atrapalhar. Nem que levante o inferno com todos os seus demônios, eles não conseguem atrapalhar a obra de Deus na tua vida. Agora você precisa ter certeza que você está no caminho, que você está fazendo exatamente aquilo que Jesus falou. Quer ser meus amigos? Então faça o que eu vos mando. Primeiro, estar na casa de Deus. Segundo, se prostrar diante do Senhor. Reconhecer que Ele é tudo na nossa vida. Saber que sem Ele nós não conseguiremos viver. Sem Ele a nossa vida não tem graça. Sem Ele nós não temos razões nenhuma para viver. Agora sabemos que estamos na terra por causa da grande misericórdia do nosso Deus. E tem muita gente que não para pensar nisso. E o dia de amanhã? Como que vai ser, meu irmão? A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Você não precisa se preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã Deus vai prover aquilo que você precisa. Se nós olharmos lá para o deserto onde estava o povo de Israel, eles colhiam o maná de manhã cedo somente para o dia. Não podiam colher para amanhã. Eles tinham que colher só para o dia. E Deus todo dia de manhã estava lá com maná para eles se alimentar. Ao ponto deles quererem comer carne, Deus manda um bando de cordonidos, de encontro com eles. O que isso quer dizer, meu irmão? Que Deus sabe da tua necessidade. No momento certo, Deus vai enviar para você cordonizes. Deus vai mudar o itinerário da tua vida. Deus pode mudar o quadro da tua história. Hoje você talvez está sofrendo com algum problema, mas amanhã você vai chegar aqui e dizer, pastor, eu já recebi a minha vitória. Amanhã você vai chegar aqui, hoje você pode até estar desempregado, mas amanhã você pode chegar aqui e dizer, pastor, eu já estou empregado, Deus já abriu a porta para mim. É dessa forma que eu creio. Agora, nós não podemos, irmãos, viver de saudades. Dizer assim, como era melhor lá atrás. Tem alguns que até chegam a dizer, Roberto, a igrejinha lá do anterior era bem melhor. Meu irmão, lembrar do passado é sofrer duas vezes. Nós temos que lembrar que o Deus que fez lá no passado é o Deus que faz hoje. Ele não mudou. Aí você diz, mas cadê aqueles milagres miraculosos que aconteciam no tempo de Jesus? Será que Deus não enfraqueceu não, meu irmão? Deus continua sendo o mesmo. Se às vezes não acontece mais milagres na nossa vida, é porque eu e você não estamos acreditando no verdadeiro poder de Deus. Se a vitória não está chegando na tua casa, é porque a tua fé não está alcançando. Se algo está acontecendo que é contrário ao que você gostaria que fosse, é porque está precisando de alguma coisa. Você precisa fazer uma consulta. Como que você está na presença de Deus? Qual é o papel que você está desenvolvendo na casa de Deus? E só você pode fazer isso, meu irmão. Às vezes a gente vê pessoas sofrendo e a gente fica até penalizado. Mas muitas das vezes, Deus não permite que a gente nem ajude. Porque às vezes é uma consequência daquilo que Ele praticou. Às vezes nós ficamos pedindo misericórdia. Mas na verdade Deus já está punindo aquela pessoa. Mas no momento certo, a vitória vai chegar para ele também. Ao fato de quando nós reconhecemos as nossas misérias, as nossas fraquezas, lembrarmos que nós somos escolhidos de Deus e que nós precisamos dar fruto e que esse fruto tem que permanecer, aí Deus se manifesta através do seu poder. Então Davi, ele tinha pelo menos 6 razões para que ele fosse escolhido. E interessante que ele foi escolhido entre os seus irmãos.
Não era o único da casa. Não é que só tinha ele, era o filho. Não. Ele foi escolhido entre os seus irmãos. E quando Deus, o profeta vê a chegada de Davi, aí Deus fala, chegou, é esse aí. E quando ele unge, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor encheu a Davi. Encheu ele de uma forma que depois que Saul saiu da presença de Deus, a Bíblia diz que Deus enviou para a vida de Saul um espírito de tormento. E ele ficava atormentado, ele ficava enlutado e não tinha jeito, não tinha paz. Sabe o que acontecia? Só quando alguém tocava um instrumento, e daí foram procurar quem era, quem que podia fazer isso. Aí um dos seus disse, olha, tem o filho de Jessé, o belemita, ele toca bem. Se você olhar lá no versículo de número 18, diz assim, então respondeu um dos jovens e disse, eis que tem visto o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem. Olha só as virtudes que Davi tinha. Que sabe tocar bem, é valente, é animoso, é homem de guerra, sisudo em palavras, gentil de aparência, e por fim o Senhor é com ele. Meu irmão, tocar bem é bonito, né? Eu estava vendo o Júnior tocando violão ali, que lindo, né? Um dia a gente chega lá, Júnior. Tecladista solando ali, maravilha de Deus. E aquele espírito que estava em Saul, espírito perturbador que estava na vida dele, quando ele solava, dedilhava a sua harpa. A Bíblia diz que, então, Saul tinha um pouco de paz, um pouco de sossego. Chegava ao som das cordas daquela harpa, chegava também a bênção para a vida de Saul. Então, meus queridos, estar na igreja não é somente estarmos aqui como figurantes. Nós temos que desenvolver algumas funções na casa de Deus. É por isso que, quando nós olhamos na totalidade, nós vemos pessoas, uns cuidam lá na porta, o Roberto fica lá no som, o Júnior fica aqui no violão, o irmão fica aqui dirigindo o culto, o outro irmão já pega a salva para recolher a oferta. Se você olhar lá para a epístola de Paulo aos Romanos, quando ele falou exatamente do corpo, ele fez ali uma comparação dizendo que nós somos um corpo. E este corpo, ele tem muitos membros. Mas cada membro tem a sua operação. Você já imaginou se o corpo fosse só cabeça? Se o corpo fosse só orelha? Se o corpo fosse só braço? Se o corpo fosse só perna? Assim como nós temos muitos membros no nosso corpo, mas cada um tem a sua função. Na igreja também é assim, cada um faz uma coisa. E quando cada um faz a sua parte na casa de Deus como escolhido, as coisas acontecem da melhor harmonia possível. O milagre de Deus acontece na vida das pessoas. Às vezes você entra aqui cheio de angústia, cheio de tristeza. Quando você vê esta harmonia no culto, a tristeza vai embora. Até porque a Bíblia diz que na casa do Senhor há abundância de alegria. E na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Então não precisamos ficar enfeitando nada, meus irmãos. É só a gente chegar na igreja e prestar o culto e adoração ao nome do Senhor. Você chegar aqui e dizer, Deus, eu vim aqui hoje buscar minha vitória. Deus, eu vim aqui hoje, eu preciso da resposta daquela oração que eu estou pedindo. Eu preciso que o Senhor responda a minha oração. Eu preciso que o Senhor cure o meu familiar que está doente. Eu preciso que o Senhor salve aquele que está desviado da casa do Senhor. Eu preciso que o Senhor faça um milagre. Isso, meu irmão, cada um de nós podemos fazer isso. Cada um pede para si. Aí Deus ouve, Deus concede, Deus dá, Deus concede a bênção para a tua vida, mas na medida da tua fé, na medida da tua petição.
E aqui então, Davi, primeiro, foi escolhido entre seus irmãos. Segundo, ele dava um exemplo de humildade. Para começar, ele era o menor da família. Ele estava lá no campo, enquanto os outros estavam em casa, né? Ele estava lá no campo trabalhando. Terceiro, ele era obediente ao seu pai. Seu pai mandou ele ir lá, ele foi. Quarto, era determinado. Quando falamos de determinação, por que ele era determinado? Quando um animal se aproximou do rebanho, pelo menos 2 vezes a Bíblia registra isso. Ele teve uma determinação, enfrentou a fera, foi lá, tomou a ovelha, matou o animal. Deus era com ele. Quinto lugar, ele era o menor da família. Segundo os historiadores, dizem que o menor nem se assentava na mesa para comer com os demais. Ficava lá para o lado de fora, comia lá na varanda. Sexto lugar, ele sabia tocar bem, tinha muitas habilidades. Meu irmão, se a gente pensasse um pouquinho, e que todos nós quiséssemos fazer algo na casa de Deus, olha, essas cadeiras não estavam vazias. Porque tem muita coisa para fazer na casa de Deus. Na casa de Deus, meu irmão, tem serviço em abundância. Cada um precisa fazer o seu papel. A igreja precisa de pessoas para estar aqui orando. Já imaginou se essas cadeiras estivessem lotadas de pessoas com o intuito de estar aqui buscando a Deus, para Deus resolver os problemas da nossa cidade, para Deus resolver os problemas das autoridades da nossa cidade, para Deus resolver os problemas do nosso país, mudar o itinerário das leis do nosso país, que fazem umas leis tão esquisitas. Se todos estivessem aqui, mas daí quando a crise vem, fala, meu Deus do céu, vai acabar tudo. Meu irmão, nós não temos que se preocupar muito com essas coisas. Agora nós devemos estar todo dia na casa de Deus. O salmista, quando ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ele estava falando de um crente que tinha prazer de estar na casa do Senhor. Se você olhar no Salmo do Número 1 primeiro, ele diz, bem-aventurado aquele que anda no caminho do Senhor. E andar no caminho do Senhor não é só dizer que é crente. Andar no caminho do Senhor não é somente portar uma identidade, um cartão de membro da Assembleia de Deus. Ser crente, meu irmão, é totalmente ao contrário. É você demonstrar para o mundo que você tem algo de especial. Que quando você fala, Deus se manifesta através da tua fala, através da tua palavra, através do teu ensinamento, através do teu testemunho. Ser pessoas de paz. Porque o que tem de gente, meu irmão, alvoroçado aí nesse mundo, gente que não tem paz, que não tem alegria. Quando você conversa com essas pessoas, ele sempre está estressado, ele sempre está rancoroso. É porque não tem paz de Deus na vida. Agora nós temos essa paz. Eu lembro-me, determinado dia, quando estava ali no hospital, para quem não sabe, eu fiquei 1 ano e 8 meses com um neto internado no hospital. E faz 90 e poucos dias que o Senhor o levou para a glória. E um dia eu estava subindo o elevador para o 3º piso, e alguém estava subindo junto naquele elevador, todo estressado, todo cheio de, falando, não aguento mais essa vida, reclamando, falando. Eu disse, mas o que está acontecendo com o senhor? Eu já estou há 15 dias aqui nesse hospital, não tenho resultado de nada, não sei o quê. Falei, o que está acontecendo? Meu filho e tal. Aí eu falei assim, faz 15 dias que o senhor está aqui. Faz 15 dias. Nesse dia, fazia 6 meses que eu estava lá. Todo dia, 5, 6 vezes por dia, eu subia aquele elevador. Eu disse, pois é, meu senhor, o senhor faz 15 dias. E hoje faz 6 meses que eu estou aqui também. 6 meses, mas o que aconteceu? Meu irmão, ele esqueceu o problema dele. Então você tem que entender uma coisa. Você às vezes pode até pensar que o teu problema é o maior de todos. Mas quando você olha para o teu lado esquerdo, lado direito, você vai encontrar pessoas piores do que você. Então levante a tua mão e dê graças a Deus. Porque Deus te deu essa vida que você tem.
que Deus te deu essa voz que você tem, que você está conseguindo caminhar, mesmo com algumas dores no teu corpo, mas você ainda consegue mudar os teus passos. Tem muita gente que não pode mais andar. Você tem os 2 pés, tem gente que só tem um. Você tem os 2 olhos, tem gente que não tem. E mesmo assim ele dá glória a Deus. Então, meu irmão, vamos aprender a agradecer a Deus. Tem gente que, se não receber aquilo que ele pediu, ele já, eu não vou mais. Essa campanha da quinta-feira não estava dando. Meu irmão, ele esquece que lá para trás, ele era uma escória da sociedade. Ele era a ovelha negra da família. Jesus salvou ele, trouxe para a igreja. É uma pessoa feliz. Aí ele já sai reclamando por qualquer coisinha, meu irmão. Mesmo que Deus não tivesse dado nada para nós, só do fato de nós estar vivos, já é motivo para a gente glorificar a Deus. Já é motivo de nós extravasarmos o nosso coração, dando glórias. Só de nós sabermos que éramos pecadores, que éramos pessoas que estavam destituídas da glória de Deus, não tínhamos oportunidade de estar na casa de Deus. E hoje nós estamos aqui. Meu irmão, vamos dar graças a Deus. Eu costumo dizer o seguinte: tem muita gente reclamando, mas ele come arroz, feijão, carne, pão todo dia, toma café de manhã, almoça ao meio-dia, janta de tarde, à noite, toma café das 4, e se facilitar antes de dormir, dá mais uma lanchada, e vive reclamando. Lá na África, tem pessoas que não têm uma refeição no dia. E você olha os vídeos, as coisas que a gente pode assistir dessas reportagens, você vê eles com as mãos para cima, agradecendo a Deus pela vida. Como diz o ditado, chorando de barriga cheia. Tá gordinho que a camisa não aguenta mais ele. Os botãozinhos tá estaqueado. Tá fofinho, tipo eu, assim, tipo o Roberto, né? Camisinha esticada e reclamando. Meu irmão, para pensar. Deus, mas eu preciso de uma vitória. Sim, eu também preciso. Todos nós precisamos. Mas vamos olhar para o nosso semelhante, que está precisando de ajuda, que está precisando de uma mão amiga, está precisando de um calçado, está precisando de um agasalho. Esses dias, ali próximo à minha casa, perto da Praça da Bíblia, quando nós estávamos um dia na congregação, chegou um cidadão, chorando, embriagado. Ele disse: pastor, eu vim aqui hoje pedir ajuda. Mas o que você quer, rapaz? Faz 3 dias que eu não como. Faz 3 dias. Mas que você bebe não faz muito tempo, né? Você está bêbado aí. Aí pediu ajuda, nós damos ajuda a ele. Aí de passado mais um dia, eu fui em casa, almocei, e falei, minha esposa falou, arruma uma marmita, aí eu vou levar lá pro cara lá. Fui lá. Aí sentei com ele, comecei a conversar com ele, sabe quem era ele? Um presbítero desviado da igreja. Deixou o diabo dar uma rasteira nele. Estava mendigando. Quando o salmista disse, olha, fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Está falando de justo. Então quando alguém que já foi crente, que já viveu na igreja, que já teve uma vida regrada de bênção de Deus, e hoje está mendigando, é porque tem alguma coisa errada. E tem gente, irmão, que ele acostuma com a miséria, que ele nem quer sair da miséria. Esse dia eu fui visitar uma senhora, e ela está morando assim numa casinha, mas muito ruim. Olha, eu falo a verdade para vocês, tem que ter coragem para morar numa casa daquela. Aí eu falei assim, quanto que a senhora paga de aluguel aqui? Eu pago 300 reais. Eu falei, então, minha irmã, vamos fazer o seguinte, 300 reais a gente pode alugar uma outra casa para a senhora, vai para um bairro, né? Vamos alugar uma casa melhor para a senhora, com esse dinheiro a senhora consegue fazer isso. Pastor, mas eu já faz 14 anos que eu moro aqui, nem quero mais sair daqui. Pensa uma coisa feia. Então tem gente que se entrega, mas nós somos diferentes. Nós não podemos concordar com as coisas ruins que acontecem na nossa vida, não. Vamos expulsar ela em nome de Jesus e vamos dizer, nós somos crentes de vitória.
Nós queremos vitória, nós queremos vitória, nós queremos vitória. E vamos para frente. Davi, ele não olhava para essas dificuldades. Certa feita, ele foi visitar seus irmãos no campo de guerra. E quando ele chegou lá, ele viu alguém desafiando o exército do Deus vivo, o exército de Israel. E a Bíblia diz que ele se incomodou com aquilo. Não vamos, meus irmãos, se conformar porque alguém está falando mal da nossa igreja, está maldizendo, meu irmão. Vamos orar para que Deus faça algo na vida dessa pessoa, ou que ele pare de murmurar, ou que ele venha para os caminhos do Senhor. É isso que temos que fazer. Não querer só para nós. Ah, não, mas eu estou bem, o outro lá que se viu. Não. Temos que olhar para os nossos semelhantes também. Porque tem gente que às vezes está no caminho errado, mas não tem ninguém de coragem para dizer para ele: olha, rapaz, você precisa. Esse dia atrás eu liguei para um cidadão que foi cooperador na igreja comigo. Liguei para ele e falei: rapaz, daí como é que está você e tua família? Ah, pastor, eu estou afundado, estou bebendo, estou fumando. Sabe o que eu disse para ele? Você não tem vergonha na cara não, rapaz? Tem que chegar e dizer, meu irmão. Você não tem vergonha não, rapaz? Oi, pastor, mas o senhor está falando? Estou falando desse jeito sim. Você já foi obreiro na igreja, rapaz? Agora você se jogou no mundo? Deixou o diabo fazer cavalo de você? E falei forte. Ah, pastor, eu vou visitar o senhor aí, então eu vou. Falei, olha, venha preparado, que o dia que você vier aqui, o senhor vai voltar crente daqui, rapaz. Você larga mão de ser bobo, para ficar nesse mundo de pecado aí. Sendo escravo de Satanás, sendo escravo da bebida, sendo escravo dos vícios. Então nós precisamos, meus irmãos, querer a vitória para nós sim, mas lembrarmos que em volta de nós tem muitas pessoas que também precisam.